Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio hoje, terça-feira, dia 24 de junho de 2025, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente 105.600 dólares americanos, com uma valorização ao longo dessas últimas 24 horas de 3,85%. Já o Ether, segundo o maior criptoativo do mercado, está com uma valorização ainda mais expressiva ao longo desse último dia, uma valorização de aproximadamente 6,7%, com cada unidade, nesse instante, em 2.430 dólares. O Ether está tentando recuperar aquela marca tão importante e tão simbólica de 2.500 dólares cada unidade. A gente vê que as principais criptomoedas do mercado estão apontando sim para uma recuperação. XRP está com uma valorização acima de 8% ao longo desse último dia, Solana de quase 8%, BNB de quase 3%, aí a gente vê a Cardano mais de 5%, Chainlink mais de 11%, enfim, todo o mercado cripto está apontando para cima ao longo desse último dia. E sem sombra de dúvida, a grande causa dessa alta no mercado cripto é o mesmo motivo que está fazendo com que o mercado financeiro tradicional também esteja se valorizando. Nesse momento, por exemplo, o mercado americano já abriu há cerca de uma hora, já está com uma hora de negociação. O S&P 500 está operando em alta de 0,8, Nasdaq de 1,1 e a Dow Jones de 0,8 também. E qual é o motivo? Sem sombra de dúvida, são as tensões no Oriente Médio que parecem estar se encaminhando para um final. No dia de ontem, o Irã chegou a fazer um ataque em uma base americana localizada no Catar. Inicialmente, todo o mercado caiu, mas poucos minutos depois, o preço do barril do petróleo já começou a cair, o preço das criptos já começou a se recuperar, o preço das stocks também já começaram a se recuperar. E qual foi o motivo? Porque descobriu-se, inclusive depois foi confirmado pelo próprio presidente Trump, que o Irã havia avisado anteriormente que iria fazer esse aviso naquela base. Então isso acabou funcionando como uma saída diplomática boa para todo mundo. O Irã precisava de alguma forma responder os Estados Unidos e com esse ataque eles responderam. E foi exatamente isso que a gente teve. A gente teve uma melhora no ambiente, de uma forma geral. Na sequência, o presidente Trump anunciou um cessar-fogo e o fim da guerra após esse cessar-fogo, um cessar-fogo entre Israel e Irã. Mas, de qualquer forma, o que aconteceu no dia de hoje pela manhã? Ambos os lados, tanto Israel quanto Irã, violaram o cessar-fogo, cada um falando que foi o outro que começou. De qualquer forma, Israel chegou até a mostrar qual foi o míssil que o Irã atirou, no seu território. Mas, enfim, de qualquer forma, mesmo com essa violação, o presidente Trump voltou a pedir um cessar-fogo para o fim da guerra e os dois lados parece que concordaram novamente com o cessar-fogo. O mercado já está precificando, inclusive, esse fim de guerra. Tanto é que a gente consegue ver que absolutamente tudo está se recuperando, absolutamente tudo está no verde agora ao longo dessas últimas horas. E a gente vai acompanhar de perto, naturalmente, os ETFs de criptomoeda no mercado americano no dia de hoje. O dia de ontem me surpreendeu porque a gente teve inflow tanto no ETF de BTC Spot quanto no ETF de Ether Spot. No ETF de Bitcoin, a gente teve um inflow de 3.092 BTC e no ETF de Ether, a gente teve uma entrada bem forte de 45.231 ETH, o que o dólar americano conseguiu superar a marca dos 100 milhões de dólares. E o legal é que não foi só o ETF da BlackRock. A gente teve entrada no ETF da BlackRock, a gente teve entrada nos dois ETFs da Grayscale e a gente teve o líder no dia de ontem, que foi o da Fidelity. Então foi algo bastante interessante a gente ver esse funcionamento do mercado no dia de ontem. Dando prosseguimento ao episódio de hoje, e ainda falando sobre ETF, só que agora aqui no Brasil, o mercado brasileiro acabou de ganhar um novo ETF que une o Bitcoin com o ouro. Ou seja, são dois dos principais ativos de proteção de capital atualmente unidos em um único ETF. O ticker de negociação na B3 vai ser GBTC11 e ele é da Buena Vista Capital com a Hashdex. Já foi anunciado no dia de hoje, nessa terça-feira, e ele vai combinar justamente uma estratégia de diversificação nos dois dos principais ativos do mundo, que em um cenário de incerteza global pode ser bastante interessante. Mais interessante do que tudo é ver justamente o Bitcoin cada vez mais associado ao ouro como um ativo de proteção, um ativo de preservação do valor da moeda, de preservação do capital. Notícia interessante justamente por causa disso, e para quem quer se expor em Bitcoin e ouro,
mas não quer se expor diretamente, seja comprando o ativo físico ou seja comprando um ETF só de ouro e o Bitcoin na corretora, por exemplo, é uma alternativa bastante interessante, bastante legal. Dando prosseguimento ao episódio de hoje e voltando a falar justamente da questão de empresas que estão comprando cada vez mais BTC, justamente como uma tentativa de preservação de capital, de preservação de poder de compra, a Metaplanet, que já é conhecida como a Strategy asiática, comprou mais 1.111 BTC. Com essa aquisição, inclusive, eles já estão se aproximando da Tesla. A Metaplanet já é o 8º maior detentor corporativo de Bitcoin do mundo, com 11.111 BTC em tesouraria. Para vocês terem uma ideia, a Tesla é o sétimo lugar com 11.509. Então, muito provavelmente, a gente vai ver a Metaplanet ultrapassando a Tesla nos próximos meses. Eu ia falar próximas semanas, só que talvez eu esteja sendo muito otimista. Mas nos próximos meses é uma previsão conservadora. E a gente tem visto, inclusive, empresas que ainda não começaram a comprar BTC, mas levantando dinheiro para comprar cripto, para colocar em tesouraria, para colocar em caixa. E agora é o caso da Sequence Communications, que é desenvolvedora de semicondutores e módulos para IoT. Eles revelaram um plano para levantar 384 milhões de dólares em capital para financiar sua estratégia de tesouraria em BTC. Abre aspas. Nossa estratégia de tesouraria em Bitcoin reflete nossa forte convicção no Bitcoin como um ativo superior e um investimento atraente de longo prazo. Fecha aspas. Esse movimento tem sido visto ao redor do mundo. Que nem eu falei, a gente vê diversas empresas acumulando cada vez mais Bitcoin, um ritmo cada vez mais acelerado. E se a gente somar o que a gente já tem notícia dessas empresas públicas, dessas empresas listadas em bolsa que possuem Bitcoin, a gente vai chegar a um volume muito considerável. Para vocês terem uma ideia, de acordo com o site bitcointreasures.net, essas empresas listadas em bolsa ao redor do mundo que têm BTC já somam 136 empresas. E essas 136 empresas já detêm 835 mil Bitcoin. O que, se a gente parar para pensar friamente, já é 4% do supply total do Bitcoin. Ou seja, 4% dos 21 milhões de Bitcoin que irão existir. Se a gente pegar ainda por cima, somar com o que já está em posse dos ETFs, que são mais de 1 milhão de Bitcoin, 1 milhão e 200 mil, a gente vai ver que só somando os ETFs com as empresas listadas em bolsa, a gente já tem aproximadamente 2 milhões de BTC em posse. Se a gente somar ainda as empresas privadas, ou seja, as empresas que não estão listadas em bolsa e que detêm BTC, a gente já tem noção, a gente já tem um conhecimento de mais 300 mil. Então só aí a gente já tem 2 milhões e 300 mil. Se a gente somar agora os governos, que a gente já sabe que os Estados Unidos tem cerca de 198 mil BTC, a China tem uma quantidade estimada em 190 mil, UK, o Reino Unido, tem cerca de 61 mil, Butão tem 12 mil, El Salvador tem 6 mil, a gente chega a um valor de mais 500 mil Bitcoin. Então, somando tudo, a gente tem um volume muito expressivo. Somando os governos, empresas, a gente tem 1 milhão e 600. Somando os ETFs, a gente tem 1 milhão e 200. Se a gente somar tudo, a gente vai ver que a gente vai chegar a um valor de quase 3 milhões de BTC. 3 milhões de BTC de posse dos ETFs, dos governos e das empresas, e só irão existir, no máximo, 21 milhões de BTC. Fora todos os bitcoins que já foram perdidos, especialmente porque no início era muito barato, então acontecia muita perda. Então, a gente vê o que a gente sempre tem falado. Vai faltar Bitcoin. Não vai ter Bitcoin para todo mundo. Então, não é um conselho financeiro, mas é aquela velha máxima. Pelo visto, cada um vai comprar Bitcoin pelo preço que merece. E para fechar, o Giro Bitcoin de hoje é uma notícia rápida. A Trezor, fabricante, uma das principais fabricantes de hard wallet do mundo, daquele tipo de carteira física mais segura, alertou usuários sobre e-mails de phishing que imitam suporte ao cliente. Eles alertaram para você tomar cuidado com todos os e-mails que vocês estão recebendo de pessoas que estão se fingindo por suporte da Trezor. A Trezor fez esse alerta e afirmou que nunca vai pedir o backup da sua carteira, confirmando que os e-mails podem parecer legítimos, mas não são. Vale ressaltar que os e-mails de phishing, as tentativas de phishing são super comuns no mercado cripto, mas a gente tem visto, de fato, isso se acentuando cada vez mais. Então, muito cuidado, muita cautela. Por mais que você acredite que aquele e-mail seja verdade, por mais que o remetente pareça ser verdadeiro,
nunca coloque a sua chave privada, nunca coloque as suas seeds, nunca coloque as suas palavras semente em qualquer e-mail, em qualquer lugar que seja. Você costuma acessar o CoinMarketCap e pediu para você linkar a sua carteira para qualquer motivo que seja? Não acredita. Você acessou o Cointelegraph e recebeu um pop-up pedindo para você conectar a sua carteira para receber um airdrop que o Cointelegraph está fazendo? Não acredita. Isso é tudo tentativa de phishing. Você pode ter tido o seu browser infectado por algum plugin, o próprio site pode ter sido infectado por algum script malicioso. Diversas coisas podem ter acontecido. Enfim, muito cuidado aonde vocês colocam as suas informações. De qualquer maneira, nunca coloquem suas informações, os seus seeds ou a sua chave privada em uma resposta de e-mail. Nunca coloca no Google Drive. Muito cuidado com as tentativas de phishing que estão crescendo a cada dia. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. E você já sabe, chegou até aqui? Deixa o seu like no vídeo. Tá escutando a gente por alguns streams de música? Passa a seguir o podcast, dá 5 estrelinhas pra gente, que isso ajuda muito o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!